Saudações, audiência de Schrödinger, está começando mais um Banda Nerds hoje para falar de Snyder Cut, o bom filme aí do Zack Snyder, um filme incrível que chamou muita atenção, quase quebrou a internet, todo mundo desesperado para ver, porque todo mundo estava esperando a conclusão, não deveria ser uma conclusão, na cabeça do Zack Snyder ainda teriam mais 2 filmes, e eu aqui estou muito grato que não tenha, e vou explicar porque eu não gostei do filme. Não quer dizer que o filme seja ruim, não. É um bom filme, é um filme bem feito, e é um filme muito honesto para a proposta que o diretor tinha, para a visão que ele tinha ali dos personagens. Então, o meu problema com o filme é não gostar muito do diretor. O Zack Snyder é um diretor que fez vários trabalhos que não me agradam tanto, principalmente as adaptações que ele fez de história em quadrinhos. Eu não sou muito fã do que ele fez no Watchmen, não sou muito fã do que ele fez no 300, e eu não gosto dos filmes nem do Homem de Aço dele, nem do Batman e do Superman, que aliás eu considero um dos piores filmes que eu vi na vida. Ah, mas será que é porque você gosta mais da Marvel do que da DC? Não, eu gosto mais da Marvel do que da DC, mas eu leio as duas editoras e torço para boas produções. Superman, o do Richard Donner, para mim ainda é um dos melhores filmes da história, e o Superman é um personagem incrível, só não tá na frente do Capitão América, porque o Capitão América é mais incrível do que o Superman, e qualquer dia eu explico por que o Capitão América é mais incrível que o Superman, mas o Superman cara, o Superman é os Beatles. Eu não sei se a concordância está certa. O Superman não são. Então o Superman é como os Beatles está para os Beatles. Os Beatles estão para o Superman está para os super-heróis como os Beatles estão para a música. O cara é incrível, coisas incríveis aconteceram ali. E justamente esse apreço que eu tenho pelo Superman me faz ter problemas com o Zack Snyder. Explicando um pouquinho aí a trajetória do diretor. Ele fez o 300, que foi um filme de muito sucesso, produção do Frank Miller. É um filme que a parte visual dele, eu acho esse o forte do Zack Snyder, e eu entendo porque ele tem tantos fãs, o cara é muito bom na fotografia, você pega assim, parece que você tá vendo uma série de pin-ups, isso acontece também, tanto no filme do Watchmen, quanto nos filmes Homem de Aço e Batman versus Superman. Você vê a cena do quadrinho paralisada na tela. Não interessa como vai chegar lá, mas aquela cena icônica você vai ter, e numa câmera lenta, quando não tiver tudo pausado, ele vai quebrar todas as regras assim, do cinema. Exemplo do que o Robert Rodrigues fez no Sin City, né? Uma transposição. Você quebra algumas regras do cinema. Então, se você for pegar, por exemplo, cartilha de super-herói ali, de filme de super-herói, pra mim é o Superman do Richard Donner. Você vê a construção do personagem, o cara vem, ele cresce, ele vai aprender sobre as responsabilidades do poder dele, dos poderes dele, ele vai receber ali os poderes dele, ele vai ter um conflito e uma decisão a tomar. O filme do Superman segue muito essa métrica, e os filmes da Marvel também, né? O Zack Snyder quebra um pouco isso. Ele é um seguidor da Ayn Rand, que tem aquela questão do objetivismo, que né, a gente fala que é o egoísmo ético, é uma autora da filosofia que defende uma ideia diferente em relação a se a pessoa precisa ser salva, ela merece ser salva. Não combina muito com o Superman. Então, se você pegar o Superman estabelecido pelo filme do Donner e nos quadrinhos em geral, né, na maior parte das encarnações que o Superman teve de diferentes autores, você vai ver mais o Superman gentil, bondoso, aquele cara que sorriu. O Bendis está resgatando isso agora nos quadrinhos. O Superman do Zack Snyder não, ele é menos empático, ele parece não ligar tanto para a humanidade, senão para Lois. Então, eu imagino que entre as referências do Zack Snyder, o Superman dele tem muito de Cavaleiro das Trevas, que foi a primeira produção de quadrinhos que a gente viu o Superman como um antagonista. O Superman não é que ele fosse, não que ele fosse um vilão, mas ele era o antagonista, ele era o cara que o Batman enfrentava, o Batman estava do lado certo da história, o Batman era o protagonista da história, e o Superman era ali um capacho do sistema e tal, e tem cenas desse filme que estão no Batman vs Superman. Essa é uma referência muito clara do Snyder para a produção dos filmes dele. E eu acho que outra referência dele, imagino eu, seja o Injustice, God Among Us, né, o jogo de videogame que tem uma história, tem uma trama, e nessa trama o Superman está malvado. Tanto que a cena de Batman vs Superman ali lembrava muito o Injustice. O Ed Boon até brincou quando ele viu o Snyder Cut, ele falou, tá na hora de fazer o Injustice do Zack Snyder. Porque na trama do videogame, o Superman, aliás, essa parte é bem pesada, tá? O Superman de outro universo, ele acaba matando a Lois num plano elaborado do Coringa. O Superman fica
ele pensa que está enfrentando um apocalipse e leva a Lois para o espaço para não destruir nada e ela morre a hora que ela chega no espaço. Enfim, o Superman enlouquece e mata o Coringa. Resumo básico. E ele fica bem malvado, ele vira um tirano, ele resolve tomar para si o planeta, ele não quer mais que coisas desse tipo aconteçam, ele passa essa linha, né, essa regra aí que ele tinha em algumas produções. Começou no rádio, na década de 40, de Superman não mata. Antes ele matava, tá lá em 38 ele matava, aquele período que ele nasceu ele matava mesmo, não tinha problema, mas o Superman estabelecido é o Superman que não mata, o Superman que é gentil, o Superman que sorri, o Superman que se contém, que vive num mundo em que todo mundo é de papel e ele toma cuidado com todos. Não é esse o Superman do Zack Snyder. E esse personagem, esse Superman do Zack Snyder, ele morre numa trama depois que ele enfrenta ali o Batman e tal, e os dois ficam amigos, depois descobrem que a mãe tem o mesmo nome, aí vai juntar os três lá para enfrentar um ser que vem de Krypton e ele acaba fazendo um sacrifício, porque ele vai lá com a arma que o Batman tinha projetado de Kryptonita, ao invés de entregar para a Mulher Maravilha ou para o Batman e ficar vivo, ele prefere o sacrifício, sabe-se lá por que motivo. O Zack Snyder falou que ele queria que o Batman formasse a Liga. Enfim, então o Batman do Zack Snyder vai recrutar as pessoas porque teve um sonho, que vai vir aí uma ameaça, ele resolve criar isso. Estamos no filme do Zack Snyder com todas as cenas. Então, que me incomoda um pouco, ele escolheu um novo formato, que ele entende o formato mais para TV mesmo, ele entende que aquilo ficasse melhor no IMAX, a escolha do diretor, e aquela paleta de cores quase ausente, né? Quase não tem cores, né? O Snyder vai lançar uma versão em preto e branco desse filme, mas ele devia, era mesmo, na minha opinião, fazer a versão colorida. Mas aí sou eu, né? É gosto, isso é muito gosto, tá? Então vamos lembrar, o Zack Snyder tá pegando um filme, ele teve feedback, ele teve esse tempo todo, né? Porque a produção foi interrompida em função de uma tragédia familiar. O Zack Snyder perdeu a filha dele, e aí ele não conseguiu continuar o filme. Joss Whedon foi chamado. Joss Whedon, que é o cara da Buffy, que é o cara que assinou Dois Vingadores, que fez Firefly, é um cara super cultuado, mas que teve uma série de polêmicas, né? Porque foi acusado de comportamento excessivo no filme, na direção do filme, cortou coisa, brigou, destratou pessoas. Daí a galera começou a pegar vários comportamentos dele desde a época da Buffy, que é o primeiro trabalho assim dele que explodiu, falando que o cara tem uma série de problemas de relacionamentos. Os caras não deixavam uma atriz de 15 anos ficar sozinha com ele. A coisa era bem pesada em relação ao Joss Whedon. Tudo isso estourou logo depois do lançamento do filme. E aí, isso não serviu como combustível, mas deixou a coisa em evidência por mais tempo. Mas a galera queria mesmo era ver o filme do Zack Snyder, porque o filme do Joss Whedon, ele pegou o filme, a DC não quis mudar a Warner, não quis mudar a data de lançamento do filme, e ele teve que se virar com o que estava filmado, refilmar algumas coisas, refilmou umas cenas com o Superman de bigode que tiraram no... Cara, terrível. O ator que tava fazendo o Superman tava fazendo, cara, é muito bom. Ele tava fazendo Missão Impossível e ele tava com bigode. Ele precisava ter bigode, não podia tirar o bigode. Filmaram ele de bigode, é terrível. O filme foi uma bomba, foi muito ruim. E o filme do Zack Snyder, o novo filme da Liga da Justiça, não só é melhor do que o filme do Joss Whedon por uma larga vantagem, como também é melhor que as duas produções anteriores do próprio Zack Snyder. Liga da Justiça, o Snyder Cut, é melhor do que o Homem de Aço e é melhor do que Batman versus Superman. Apesar de ter alguns problemas semelhantes. Né? Então, alguns problemas que me incomodaram, mas porque eu tenho referências diferentes do Zack Snyder. Então, para mim, o Superman é uma figura mais heróica. Eu não curto muito essa ideia do Superman. A ideia que ele queria seguir para o Superman, ele queria um segundo filme em que o Superman ia virar o tirano do God Among Us. Ele queria um terceiro filme que o Flash, no segundo filme, ia voltar para o passado para salvar a Lois, e aí a gente ia ter a redenção do Superman com o Batman morto. A gente ainda ia ter o filho do Superman, né? Porque a Lois estaria grávida já no filme. Tem uma dica dessa no filme, ele tem uma cena que aparece o teste de gravidez dela. O Superman teria detectado isso, ele não conseguiu colocar isso no filme, mas a gente teria um garoto sem poderes, que seria o Bruce Kent, que seria o novo Batman. Se ele continuasse, se as coisas continuassem. Então eu sei que muita gente vai querer que ele continue. Eu prefiro ver novas versões do filme, eu quero ver novas versões de filmes de outros autores. Mas tem coisas que funcionam muito bem no filme do Zack Snyder. Por exemplo, o Superman é muito poderoso.
É incrivelmente poderoso. Você percebe a diferença de poder dele para outras pessoas. Tem uma quantidade absurda de fanservice que eu acho muito legal. O fã vai lá e ele se delicia com aquilo. Então tem a guerra ali, a primeira guerra contra, né, as forças do Darkseid. O Darkseid mesmo aparecer é muito legal, mas assim, você vê Atlantes, você vê os antigos deuses, todo mundo lutando ali, as Amazonas, e o conflito é bem épico, porque isso o Zack Snyder faz. E ele gosta muito de fazer, então, o que eu chamo de inversão do que a gente está acostumado, né? Você pega a história do Homem de Ferro e você vai ver no filme da Marvel e tudo tem muito movimento. No Zack Snyder, não. Você vai pegar o quadrinho e você vai ver uma cena de quadrinho lá e naquela perfeição. E às vezes a coisa não vai nem ter tanto sentido ali no filme, a ação, né? Então Batman dá um soco e faz uma pose. A Mulher Maravilha dá um soco e faz uma pose. Aliás, a Mulher Maravilha, toda hora que ela entra aqui, toca aquela música, eu não gosto daquela música. Mas é uma questão de novo, de gosto. As cenas dela são muito interessantes de luta e tal. Ela se divertia mais no Batman Superman, ela costumava bater quando ela está enfrentando o Apocalipse, ela é mais sarcástica na luta. Isso no filme da Liga, infelizmente, não está lá. Esse prazer pela batalha, ela provavelmente perdeu nas produções da Mulher Maravilha, ela foi amadurecendo como personagem, não sei qual é a explicação para isso, mas eu sinto falta, achava legal ela ter essa personalidade. Mas as cenas são muito boas, mas às vezes não fazem sentido. Então, por exemplo, o Flash tem uma cena em que ele está ajudando as pessoas a subir lá, fugir de um lugar lá. E a ajuda dele consiste em ficar correndo aqui. É muito estranha essa cena, ok. Mas é divertido. O Flash é um personagem mais carismático e tal. Pelo menos nessa versão do Snyder, né? Porque os outros personagens acabam tendo pouca empatia e eu já vou falar disso. E aí, o Cyborg fala para ele, cara, volta para ajudar a galera lá. E ele volta. E essa cena é muito legal. Ela é muito legal, ela é muito bonita. Visualmente, ela é incrível. Ele tá correndo e a Mulher Maravilha tá pulando atrás de uma espada. Por que ela tá pulando atrás da espada? Não sei, parece muito importante. Tão importante que o Flash para tudo que ele tá fazendo, modo de dizer, e corre numa velocidade absurda, tudo fica em câmera lenta por muito tempo, a cena é maravilhosa e ele consegue dar um toque na espada para devolver para a Mulher Maravilha. E o que a Mulher Maravilha faz com a espada? Uma pose. Ela enfrenta alguém? Não. Ela vai lutar com a espada? Não. Ela coloca a espada nas costas para enfrentar o vilão batendo lá nas pulseiras. Não sei nem porque ela não fez isso antes, mas ok, beleza, tranquilo. Mas o Flash quase morreu para entregar a espada para a Mulher Maravilha. A espada só ia cair no chão. Não acho que fosse quebrar a espada nem nada. Nem acho que justificava todo o desespero dela correr atrás da espada. Não parecia algo tão importante assim, tanto que ela lutou depois sem a espada, mas enfim. Tá feito o sacrifício do Flash, a cena é bonita. Visualmente ela é muito bonita. E a mesma coisa assim, os planos, é coisa de roteiro. E aí, isso é uma coisa que já me incomodou no filme do Superman. Várias coisas no roteiro. E no Batman e Superman, essas coisas estavam lá ainda, porque continuava esses filmes. Então, eu esperava isso. O Batman entra no lugar e... o Fred, agora é melhor mandar a mesma nave. Por que não foi com a nave antes? Não, sei lá, vou entrar primeiro e depois eu vou ver, entendeu? Ou então o plano, eu vou abrir aqui o negócio. E tá todo mundo lá esperando. O que eles estão esperando? Eu não faço a menor ideia. Ele derrubou a torre e a galera tá lá. Não estamos conseguindo falar com ele, então vamos entrar. Por que não entrou? Já a hora que falou, não faço ideia. Mas é lindo visualmente. É muito bacana como os confrontos acontecem. E claro que se você pegar as produções da Marvel, você vai encontrar tantas incoerências quanto essas que eu tô citando no filme da Liga da Justiça do Zack Snyder. A diferença é que a Marvel faz galhofa e ela ri daquilo. Você ver filmes como Homem-Formiga e Vespa, por mais que você possa gostar, é muito bobo. As coisas como crescem, como diminuem, é bobo. Você sabe que é bobo. A cena do Vingadores, um filme dramático, o cara tem que voltar no passado, vem um bebê ali, vem uma pessoa... galhofa total. Não há uma pretensão. O filme do Zack Snyder é pretencioso. Tanto que vai ter uma versão em preto e branco. Né? Já tem uma colorida, mas vai ter uma preto e branco. Por quê? Porque o filme se leva muito a sério. E é um filme de muita pose, né? Os personagens têm muita pose. As cenas de ação são muito legais. O Superman tem um estilo de lutar que me lembra muito Injustice God Among Us. É o jeito que ele voa, a coisa da imponência, da truculência, a selvageria dele. Aliás, nós temos até Fatality no filme. Coisa que você não está acostumado a ver no Injustice, mas de repente fica aí a dica para o Ed Boon no próxima produção pensar nisso. Porque é diferente a maneira como esses personagens se comportam dos personagens que eu tô acostumado a ver. Minha referência de Liga da Justiça
é uma outra fase, a Era de Prata, eu peguei muito da Era de Prata, eu peguei muito Super Amigos, eu peguei aquela fase do desenho da Liga da Justiça, do Batman e do Superman, a Liga da Justiça animada, que do Animated, né, que é muito, muito, muito boa, e essas são minhas referências. Aí quando eu vou ver o Superman vestindo preto, por que vestiu preto? Porque sim, não casa muito. Eu queria ver o Superman mais na linha do seriado novo que a Warner está fazendo. Então, o que é legal, tem espaço para todo mundo. Quem quer assistir essa produção vai se deliciar com muita coisa do diretor, tá muito lá a mão dele, né? As cenas de luta estão lá, as câmeras lentas estão lá, e toda aquela coisa pretensiosa do filme, que funciona muito se você enxergar os personagens como icônicos, mas tem alguns defeitos, muitos defeitos. Um deles até que, assim, são coisas bobas, tá? Mas, por exemplo, a aparição do Marciano, fanservice, não tem efeito nenhum na história e eu nem entendi direito por que aquilo aconteceu. Por que ele foi lá visitar a Lois. Para quem viu aí essa cena e chamou atenção, não fazia muita diferença, mas é legal ver o personagem ali e é um personagem muito querido, principalmente para quem assistiu o desenho animado. Tem referências ali, até do Superman, do Richard Donner, que eu citei com uma cartilha de filmes de super-herói, talvez um dos mais emblemáticos, para a época que foi feito era absurdo, né? Foi o Mário Puzo que escreveu o roteiro. O Superman tem um conflito daqueles, né? De escutar os pais dele falando, né? O kryptoniano, o terráqueo e tudo mais, para tomar algumas decisões importantes. Mas eu não queria ver o Superman vilanizado. Eu não acho que você tenha que dar banho no cascão. Gosto. O que a Warner apontou é que a gente vai ter uma série de produções, não necessariamente no mesmo universo, então a gente pode ver outro Superman, a gente vai ver um Batman que não tem nada a ver com o Batman que a gente viu do Nolan, não tem nada a ver com o Batman do Liga da Justiça, é o Batman do Matt Reeves, que é o Robert Pattinson que vai fazer, eu tô muito curioso, espero que seja um bom filme. A gente teve o Coringa do Joaquin Phoenix, então a DC vai fazer isso, essa vai ser pelo menos um caminho por agora, mas eu gostaria sim de ver um cineasta pegar e fazer um universo compartilhado, como aconteceu na Marvel. Não seguindo cartilha nem nada, mas é muito difícil você perceber química entre os personagens que tiveram tão pouca exposição juntos. Você vai ver os filmes dos X-Men da Fox, ou o que era Fox, agora é Star, ou os filmes da Marvel mesmo, que os Vingadores surgem, são 10 anos para se estabelecer uma relação entre Capitão América, Thor, Homem de Ferro, Viúva Negra. Quando o Capitão América e o Homem de Ferro tretam, a coisa é séria, você sente, você fica chateado. No filme do Zack Snyder, aí não é nem culpa do diretor, ele não teve esse tempo todo de trabalhar. Então ele tenta compensar com os personagens se chamando pelo primeiro nome, como se tivessem muita intimidade. O Flash falando, nossa, como o Superman faz falta. Como se ele tivesse tido contato com o Superman por tanto tempo. Vamos lembrar, o Superman era um cara que não gostava do Batman, eles se enfrentam um pouco, descobrem que tem o mesmo nome de mãe, ficam amigos, e vão enfrentar um vilão em que o Superman se sacrifica, sabe-se lá por quê, ele pega o cetro lá, vai cravar no inimigo, ele tinha 2 pessoas ali que sabiam lutar muito bem, por sinal, estavam segurando a batalha enquanto ele foi buscar a arma que o Batman tinha criado, e ele podia ter entregado o cetro para qualquer um dos dois, e não ter feito sacrifício, mas o Snyder queria o Batman abrindo a liga, vamos que vamos. E foi assim. Então, se você parar para pensar que Superman e Batman não tiveram tanto tempo de convívio, Superman e Batman Mulher Maravilha não tiveram tanto tempo de convívio, e muito menos ainda essa equipe improvável que se formou depois, Aquaman, para o cara falar, não, esse não é o Superman. Por quê? Você conhece o cara? Você sabe se o cara é aquilo ali? Entendeu? Então, assim, essa parte não funciona tão bem, mas aí não é culpa do diretor. E eu acho muito estranho a galera se tratando, né? Porque no desenho animado, no gibi, você entende isso, porque muitas vezes era o Marciano. Eu ia falar Jax, porque era o nome dele no Brasil primeiro. O Caçador de Marte, ele fazia um elo mental para que as pessoas pudessem se comunicar. Então é normal que elas se chamassem pelo primeiro nome. Mas ali, sem intimidade nenhuma, aquela coisa de Kal-El, Clark, Bruce, Clark. Você vai numa cena de epílogo lá que um cara fala a identidade de um herói, não deveria nem ser uma grande surpresa, porque, cara, a polícia tá ali, ser Bruce? Que Bruce será que é? Putz, caraca, a Lois apareceu aqui, ele saiu. A Lois não era aquela que casou com o Clark Kent, o que tava. Porra, sabe assim? Os caras não ligam muito para isso. Né? E eu acho estranha a maneira deles se tratarem ali em tão pouco tempo. Mas enfim, são coisas a gente não vai ver, provavelmente. Pelo menos o diretor da Warner falou que nós não vamos ver essa continuação que o Zack Snyder queria. Sei que muita gente vai querer. O Zack Snyder vai fazer uma próxima produção aí de zumbi
E essa sim eu me interesso, porque de todos os trabalhos que ele fez, o único que realmente me agrada é Madrugada dos Mortos. Trabalho impecável. Então, assim, os outros trabalhos, a maneira como ele faz transposição, adaptação de história em quadrinhos, já não é muito minha praia. Mas, como eu falei, gosto pessoal. Quem é fã, quem gosta desse universo e quem curte muito essa coisa das cenas, da fotografia, essa coisa, tipo, fantástica, explosão, soco e vamos matar todo mundo e tá tudo top, filmaço, recomendável. É isso, vou ficando por aqui e depois eu volto para falar de Falcão e Soldado Invernal, ou enfim, Falcon, Winter Soldier. Eu prefiro Winter Soldier do que Soldado Invernal. Eu sempre rio quando eu escuto Soldado Invernal, porque fico pensando que ele é infernal, e para mim é mais fácil de falar, né? Porque a Marvel ainda tem um espaço maior no meu coração. Bom, eu vou ficando por aqui. Um abração para todo mundo e até o próximo.